Vamos então agradecer a Deus por essa oportunidade grandiosa, pedir o auxílio dos espíritos amigos, do nosso Mestre Jesus, para que nos auxilie nesse trabalho que é feito nessa casa, com tanto amor, com tanto carinho, e que todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, possamos aproveitar desse momento de estudo, de reflexão, e que tenhamos uma reunião muito tranquila. Que os nossos irmãos que farão uso da palavra sejam inspirados e ajudados por esses irmãos que aqui comparecem. Graças a Deus, e que assim seja. Com vocês o Washington falando sobre a escolha das provas, um assunto, né, muito interessante, e retorno à vida corporal. Boa noite a todos. Muita paz, agradecemos por mais esta oportunidade de aqui estarmos, né? E continuarmos o nosso trabalho, nossa tarefa de refletir, de pensar e de agir ao longo da nossa existência. Nas últimas oportunidades, tivemos aqui desenvolvendo temas que foi a providência divina, né? Em outra oportunidade, a providência divina, né? Falando que todos nós estamos imersos na providência divina e que Deus a todos está sempre presente a todos e a tudo que existe no universo. Aí depois nós viemos falar sobre a finalidade, né, os fundamentos e necessidades da reencarnação, né? Essas oportunidades que todos nós temos no processo de evolução, de crescimento, desenvolver a nossa capacidade. E sempre o quê? Sendo abonado, sendo trabalhado e absorvido e imerso na providência divina, na justiça divina de Deus. E nada mais seguindo essa lógica, esse raciocínio, que chega um momento, né, crucial, que é esse tema que nós vamos trazer hoje, que é escolha das provas, retorno à vida corporal. Ou seja, se tem a providência divina, se tem a possibilidade, a finalidade e necessidade da reencarnação, eis que chegue o momento, que chegue a oportunidade, né, de fazer todo esse processo de encarnar. E como se dá isso? Então nós vamos desenvolver esse tema de hoje. Mas antes de desenvolver esse tema, vamos primeiro trazer um conto bastante interessante, e acredito que a dona Magdala vai gostar também desse conto, que é bastante interessante e oportuno, e que vai nos guiar nesse estudo dessa noite, ao qual nós iremos abordar. Tinha um homem, já senhor, um grande empresário, mas que já pensava em se aposentar. E ele chamou seus 2 filhos para contar sobre os planos que ele tinha. Falou que ia se aposentar, né, e ia deixar toda a sua propriedade, todos os seus recursos para um deles tomar conta, administrar, fazer a gestão. E o que ele fez? Ele pegou uma moeda e deu a cada um dos filhos e disse: vá e compre algo que preencha todos os espaços da nossa casa. Um dos filhos saiu rapidamente, prontamente e foi para o mercado. Pensou com o objetivo: o que eu vou comprar com esse valor aqui? E viu, pesquisou o preço aqui, foi em outro mercado, pesquisou o preço. E no final, o que deu para ele comprar, para poder preencher todo aquele espaço na casa, foi palha. Ele comprou um enorme fardo de palha e retornou para casa. Levando aquele fardo para casa, chegando em casa, esparramou no cômodo lá. E deu para cobrir bastante espaço. No chão, vários cômodos, ficou o chão bem coberto de palha. O outro irmão foi ao mercado, mas pensou, refletiu e viu que com aquela moeda que o pai havia dado a cada um deles, com o mesmo valor, um valor restrito, não teria como ele preencher, como ele poderia fazer? Ele viu que teria que fazer uma compra diferente, e teria que ter uma ideia diferente para poder preencher o espaço que o pai havia dado como uma solução para a situação, para quem iria administrar. E ele conseguiu encontrar, e ele voltou para casa. Demorou, já era tarde da noite, e voltou para casa trazendo na mão um pacote. O outro irmão, que já estava há bom tempo em casa, olhou para aquilo ali e riu. E falou: é isso? É isso que tu trouxe? Não sei o que, tal. E o pai, indiferente, aguardou. Aí esse irmão abriu esse pacote, pegou uma vela e colocou em cada cômodo da casa. Depois ele pegou o fósforo e riscou. Quando ele riscou, acendeu. E aquela luz preencheu todos os cômodos que existiam naquela casa. E era uma casa grande, de vários e vários cômodos. E ele conseguiu, com aquela luz, preencher todos os espaços que até então não estava coberto. Observamos aí, nesse tema tão interessante,
essas decisões, essas escolhas desses filhos, que todos nós, cada um de nós, todo dia, todo santo dia, a todo amanhecer, a toda oportunidade do nosso dia a dia, nós temos escolhas e decisões a tomar. E podemos tomar decisões de uma forma ou de outra, mas sempre devemos tomar a decisão de acordo com o entendimento, com um bom pensamento e com o fim, com o objetivo que aquelas decisões irão tomar pelas suas consequências que poderão advir. E para o seu resultado, ao qual se propõe a cada decisão que nós temos na nossa existência. Então observamos que todos nós, diariamente, estamos fazendo escolhas e tomando decisões. E isso é importante na nossa caminhada. E cada vez que nós nos aprimoramos e utilizamos os recursos que nós temos, que é a nossa memória, a nossa observação, estaremos cada vez mais, com o nosso esforço, aperfeiçoando as nossas decisões através desses pontos. E essa iluminação é interessante, que iluminou o ambiente, iluminou o espaço que tinha ali. E para iniciarmos então, já nesse preparo de entendimento e compreensão, nós vamos no Livro dos Espíritos, na questão 258, que fala, Kardec pergunta aos Espíritos, a questão da escolha das provas. Pergunta: no estado errante, antes de nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Responde os espíritos: ele mesmo, o espírito, escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. E outra questão que nós vamos abordar, além dessa 258, é a questão 262. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolhe uma existência em conhecimento de causa e ser responsável pela sua escolha? Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com uma criança desde o berço. Mas deixa-lhe pouco a pouco a liberdade de escolher. À medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, é então que ele muitas vezes se extravia, tomando o mau caminho por não ouvir os conselhos dos bons espíritos. É a isso que podemos chamar a queda do homem. E tem mais, essa 262 tem a 262 em 262A. Kardec indaga: quando os espíritos gozam do seu livre-arbítrio, a escolha da existência corpórea depende sempre exclusivamente da sua vontade, ou essa existência pode lhe ser imposta pela vontade de Deus como expiação? Deus sabe esperar, não precipita a expiação. Entretanto, pode impor certa existência a um espírito, quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais proveitoso. É quando vê que essa existência pode servir para a sua purificação, o seu adiantamento e, ao mesmo tempo, servir-lhe de expiação. Diante dessas duas perguntas, essas duas questões que Kardec indaga, todos nós, ao conhecer a doutrina espírita, ou antes de conhecer, nos desafios da nossa existência, seja em que fase ou que faixa etária da nossa existência, nós indagamos algumas questões, algumas perguntas. E eu fiz aqui, listei algumas perguntas aqui que um de nós aqui já poderíamos ter feito ou já fizemos na nossa existência, nessa ou em outras oportunidades. Pode ter sido uma pergunta, duas ou três. E vou aqui, uma das perguntas aqui que eu vou levantar aqui. Quando é definido o momento da reencarnação? Quando? Quando acontece isso? Quais as condições que determinam quem é que é chegada a hora, o retorno à vida corporal? Quando? Quem determina as condições? É chegada a sua hora de encarnar. Quem determina isso? Quando acontece isso? Podemos selecionar as provas ou experiências que vivenciaremos no plano físico? Poderemos selecionar o que nós vamos ter no plano físico, escolher? E mais ainda, que critérios são utilizados, por exemplo, para a escolha dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, da cidade, do país em que iremos renascer? Muitas vezes, quando nós somos crianças, às vezes a gente tem esse pensamento, né? Poxa, eu queria ter nascido naquela família lá, todo mundo é contente, pô, aquela casa lá tem uma piscina, tem sempre festa lá, não sei o quê, né? A gente sempre tem aquela inveja, assim, pô, eu queria ter nascido lá. E o outro de lá falando, pô, eu queria ter nascido lá também. Pô, os pais deles são bacanas, tá sempre viajando para lá e para cá, e deixa eles tranquilos, não fica em cima deles, pressionando, né? Sempre a gente tem essas questões aí quando é criança, né? Sempre querendo que fosse diferente. E outra,
como são definidas as questões relativas ao casamento, aos filhos e à profissão, né? Isso é tudo já decidido. Então são essas questões que nós, em algum momento da nossa existência, nas situações que nós vivemos, nós já fizemos essas perguntas, essas indagações, né? Pensamos, será isso? Como? Quando? Como acontece isso? E hoje nós vamos desenvolver um pouco, vamos refletir um pouco sobre essas questões tão importantes para o nosso entendimento, apesar de agora nós estarmos no estado de encarnado. Nós já fizemos, para esse momento agora, nós já fizemos escolhas, mas estamos aqui analisando essas escolhas de uma outra forma, numa outra perspectiva, porque estamos encarnados. Então isso tudo tem a ver com o nosso estudo e com a nossa referência de entendimento. E daí de um ponto nós já logo tomamos a entender que o planejamento reencarnatório, ele não tem nada de improvisado, não tem nada de quebra-galho, não tem nada de jeitinho, vou dar um jeitinho aqui para poder adiantar. A coisa é séria, é organizada, porque isso envolve o entendimento, o conhecimento, a vivência existencial daquele ser que está ali para encarnar na oportunidade e todos aqueles que se encontram no meio ao qual ele irá encarnar. Então a coisa é séria, não tem quebra-galho, não tem improviso. E nesse planejamento divino, a organização, a estruturação das situações o qual o encarnante terá, ela é importantíssima. Por quê? Para o ser bem-sucedido, para conseguir adquirir e chegar ao objetivo final, que é o processo de elevação, de crescimento e transformação. E daí nós já observamos que toda encarnação de qualquer espírito que esteja encarnado nesse momento no nosso planeta Terra, mais de 7 bilhões, todas essas individualidades encarnaram sempre com um propósito, com a definição de fazer o bem, de se adiantar, de evoluir, de praticar o bem da melhor forma possível e avançando no seu conhecimento intelectual e moral. Isso já nos causa um espanto. Ué, mas como assim? Já estava definido tudo isso aí. Esse é o propósito da justiça divina e as ferramentas estão aqui para poder o espírito desenvolver no corpo material e acontece tantas coisas que nós vemos, vamos caminhando no entendimento e entender como é isso. Como se dá essa situação. Porque nós observamos que nós temos o quê? O livre-arbítrio. Essa capacidade que Deus nos dá de pensar, de tomar soluções e escolhas. Nós temos essa oportunidade. E nós utilizamos essa oportunidade. Mas existe a lei universal, a lei de Deus, que rege todas as coisas para a perfeição. E essa lei, nós observamos que o nosso livre-arbítrio, ele não é absoluto. Ele não é absoluto em função dessa lei de Deus que rege tudo. Porque assim como as crianças que têm sua liberdade, hora de brincar, hora de estudar, mas nós, como pais, não temos que regir ali os limites, as circunstâncias, as situações para que ele possa realmente ter a hora de brincar, a hora de estudar, a hora de se alimentar e de fazer o seu asseio corporal? Nós fazemos isso. E à medida que ele vai crescendo, desenvolvendo, tomando consciência do seu livre-arbítrio, do que ele pode fazer, e tendo a responsabilidade, nessa sequência de relação, ele não vai ampliando a sua capacidade de escolha, de entendimento, e de agir, direcionar o que quer, e os pais, à medida que vai sentindo que esse filho está evoluindo e crescendo, e tomando boas escolhas, ou tomando algumas escolhas que não são tão boas, mas que ele consegue contornar a situação, ele consegue ver e analisar aquele ponto ao qual ele estava indo, consegue se amadurecer e crescer, e à medida disso os pais vão ficando menos ali, pontual na vida daquele filho e vendo como ele está se desenvolvendo na sua capacidade, através da sua responsabilidade na utilização do livre-arbítrio. E na justiça divina, na lei de Deus, todos nós temos o livre-arbítrio e teremos sempre o livre-arbítrio, mas sempre regido nas leis de Deus e da providência. É por isso que nada acontece na vida de outra pessoa, a não ser que ele mereça ou tenha necessidade de passar por aquilo. Porque se não tiver a necessidade e o merecimento de passar por qualquer situação na nossa existência, não iremos passar por aquilo. Porque tem a justiça divina, a justiça de Deus, ao qual estamos inseridos, e inserido em qualquer faixa da nossa existência. Seja do momento em que nós estávamos lá, simples e ignorantes, ainda com uma capacidade de livre-arbítrio muito restrita, por esta condição, mas pelos espíritos superiores esclarecidos a nos auxiliarem
nesse processo de escolha, de oportunidade, a nos assessorar, a nos tutelar para fazermos a melhor escolha, já somos aí acompanhados pela justiça divina. E começamos nessa caminhada, nessa jornada de crescimento, desenvolvimento, de aperfeiçoamento das nossas capacidades. E à medida que vamos aperfeiçoando, nosso livre-arbítrio vai tendo um melhor entendimento e compreensão, sempre com um fator moral a nos trazer a relação e dilatar a nossa capacidade, nós vamos crescendo e desenvolvendo, e assim fluindo. E mesmo tendo essas oportunidades, chega um momento que nós temos a condição de fazer as escolhas, de apreciar, de debruçar sobre as situações, as necessidades e eventos que precisamos passar, senti-los num processo encarnado para poder aperfeiçoar, para podermos sentir e agariar com isso recursos e ver o quanto nós podemos fazer. Porque nós já temos condições nessa caminhada evolutiva de escolher por nós mesmos essa situação. E quantos de nós escolhe às vezes nascer em um lugar, em um núcleo familiar, ou numa situação no meio geográfico, onde existem malfeitores, uma grande maioria de pessoas malfeitores. O espírito já sabe o que ali o espera, o que ele desenvolve. Mas ele quer provar, ele quer trabalhar essa situação, esse ponto. E ele se predispõe a encarnar no meio, no núcleo dessa situação. Escolhe. Porque às vezes nós indagamos, como pode a pessoa escolher nascer em tal lugar, em tal região, lá há décadas e décadas, séculos, é sempre uma confusão, é sempre isso, é sempre aquilo. Para a visão do espírito no mundo espiritual, a visão dele não é nas circunstâncias mínimas, pequenas das coisas, mas nas circunstâncias principal, maior, aquilo que ele vai fazer ele avançar, entender mais, compreender, fazê-lo dominar as suas más paixões, as suas inclinações. Que às vezes é na escolha de uma situação em que terá ali a miséria sempre a bater à sua porta, é sempre haver o grão da alimentação, o grão da vestimenta, das situações de uma terra árida, ele trabalhar essa situação, essa miséria, trabalhar seu espírito, e escolhe. E de outra forma também aqueles também que escolhem nascer na riqueza, para ter poder, riqueza, para saber se dominar, para saber ser generoso, ser pródigo, mas também é o caminho que ele pode ser egoísta, pode ser imprevidente nisso, e desenvolver um outro caminho. Mas na perspectiva, enquanto estava encarnado, é trabalhar esses impulsos, trabalhar essa forma de ver e desenvolver a sua capacidade. É o olhar que tem para ver o sucesso, o progresso. Mas até para ver o sucesso e o progresso, até o otimista, ele tem que ter uma análise, ele tem que ter os pés no chão. No caso do espírito, não é os pés no chão. Ele tem que ter um entendimento do que ele precisa avançar com sabedoria, com humildade e com capacidade de ver o quanto ele pode, com cada situação, com cada escolha a qual ele terá nessa nova empreitada, nessa nova encarnação. E assim nós observamos que nós também utilizamos esses tipos de situação, de recurso, de análise, de estratégia. Quando nós saímos para fazer uma caminhada numa zona rural, no trecho de terra, de chão batido, com um terreno íngreme, com a estrada aqui cheia de sulcos profundos, um terreno que tem pedras, que tem madeira no caminho, o que nós precisamos fazer nessa caminhada? Precisamos ser prudentes, precisamos ser cautelosos, precisamos medir corretamente a nossa passada para não cairmos. Poderíamos cair em algum momento, mas não sabemos em que momentos vamos cair nessa caminhada, nessa estrada. E às vezes poderíamos passar por ela e nem cairmos, porque dependerá da nossa atenção, dos recursos que nós estamos dispondo para passar por esse caminho, por essa jornada. E nesse entendimento, nessa perspectiva, que nós observamos que, ao escolher as provas que irá passar, o Espírito escolhe o gênio, os fatos principais para o seu aperfeiçoamento, para o seu melhoramento, para o seu amadurecimento. As coisas principais e fundamentais. As coisas secundárias, elas se darão na vida, na existência, na própria ação das coisas que irão acontecer. Por quê? Todos nós fazemos escolhas em nossa existência. Escolhemos ir daqui para um outro lugar, para outra cidade. Mas nessa escolha, até chegar aqui a longo prazo, teremos que fazer várias e várias decisões. Ora para a direita, ora para a esquerda, ora para cima, ora para baixo, ora sim, ora não. E assim diante, até chegar lá. E assim é a vida, assim é a existência. E como não existe karma,
Nada estava escrito lá antes de encarnar. Porque não é porque nós fazemos todo o plano certinho, direitinho, é que está carimbado, vai dar tudo certo. Não precisa fazer esforço, vai dar tudo certo, porque já está carimbado, está chancelado. Não, pode dar errado. Ou pode não ser cumprido toda aquela etapa a qual nós queríamos cumprir, pode se cumprir por parte, uma parte. Por quê? Não tem destino. O destino nós vamos fazendo a cada dia, a cada existência, a cada escolha, a cada determinação da nossa vontade, do nosso desejo, das nossas paixões. E nesse processo nós vamos trabalhando o quê? A nossa capacidade de perceber, de entender e compreender o que realmente faz e fará bem a nós para o nosso crescimento. E nessa caminhada nós vamos desenvolvendo. Desenvolvendo o quê? Através do livre-arbítrio. O nosso senso moral, a nossa inteligência. Porque a inteligência ela é provada, ela tem que ser desenvolvida. E nesse plano material nós estamos sempre tendo que ser chamados a desenvolver a nossa inteligência, a nossa atenção aos valores morais. Porque se não fazemos isso, nós sentimos na pele. Se não tomarmos uma decisão adequada, certa, é como um plano de viagem. Vamos viajar para uma cidade distante. Para lá, da minha cidade para essa outra cidade, não tem ônibus direto. Nós temos que planejar. Aonde que nós vamos, qual horário que nós iremos pegar um ônibus da nossa cidade para outra cidade, para de lá fazer a baldeação e ir para outro lugar. Nós precisamos planejar. Agora, se nós não planejamos e saímos assim a qualquer hora, à torta direito, vou para lá, o que vai acontecer? Nós vamos sentir a viagem que seria de 2 horas, poderá ser de 4, 5 horas. Ou poderemos nem chegar, poderemos desistir no caminho. E quando chegar lá, como chegaremos? Bem, sadios, com vontade, tranquilo, descansados, ou chegaremos cansados, estressados? Tudo exige planejamento. E o planejamento é a inteligência que tem que estar ali presente para atuar nisso aí, para trabalhar esse atributo que nós espíritos temos. E nesse processo nós estamos todos procurando fazer. Mas o fator moral também é importantíssimo, porque ele traz uma harmonia nessa expressão da inteligência dentro do campo, do âmbito ao qual nós estamos inseridos, na vida, no mundo, na existência. Na nossa individualidade, como ser espiritual, o indivíduo, também na coletividade que nós estamos encarnados, que nós fazemos parte desse processo. Mas acontecem algumas situações que nós precisamos ver. Existem algumas situações em que o espírito, já no início, 3 situações na verdade, no início, quando o espírito é simples e ignorante, a capacidade dele de escolha, de decidir, é muito restrita. Mas também tem espíritos que ficam numa perturbação espiritual tamanha que também a sua capacidade também de escolher também está restrita por fatores morais, intelectuais. E também tem aqueles espíritos que são recalcitrantes. Apesar de ter a lei de Deus sempre ali, eles não aceitam. Não aceitam e recalcitram, cometendo sempre os mesmos erros, as mesmas falhas, sempre utilizando o seu livre-arbítrio de maneira sempre no erro. Nessas 3 condições, temporariamente, a escolha desse espírito fica parada. E o outro espírito, um espírito superior, um espírito mais esclarecido, que irá ajudá-lo, auxiliá-lo para que ele tome uma nova oportunidade com escolhas determinadas para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para o seu despertar. É um momento temporário em que o livre-arbítrio do espírito está cerceado por essas situações a qual nós citamos aqui, e que precisa de alguém fazer esse processo, esse encaminhamento. E isso é necessário para que possa desenvolver. Porque na justiça de Deus, que por mais que sejamos recalcitrantes, ou por mais que achemos que nós podemos fazer tudo, mas dentro regrado da justiça de Deus. E na justiça de Deus, Ele oferece esse tipo de ajuda, de apoio, de um espírito mais esclarecido para nos auxiliar. E tem mais. Além disso, de nos auxiliar, cada um de nós, estejamos na condição evolutiva que estamos, em situações espirituais que estejamos, recalcitrante ou grande perturbação espiritual. Mas todos nós, ao entrarmos no processo de encarnação, temos o espírito protetor também a nos auxiliar. Ou o anjo da guarda, como uns preferem. Além dessas escolhas que nós fazemos, nós temos ainda um espírito protetor a nos auxiliar, a nos intuir, em todos os processos, escolhas e decisões da nossa existência, a todo o caminho que nós iremos e estamos passando. Observamos como a justiça divina está sempre presente em nossa vida.
estejamos no mundo espiritual ou estejamos encarnados como nós estamos agora. Estamos, cada um de nós, sempre assistido por um Espírito mais esclarecido, superior ao nosso conhecimento, ao nosso entendimento, a nos ajudar, a nos amparar, a estar perto de nós. E principalmente quando nós temos consciência disso, entendimento dessa presença, desse apoio, ao realizarmos na nossa prece, ou momentos difíceis da nossa existência, da nossa vida, conosco, ou algum ente querido que está próximo de nós, e pela nossa relação nós sentimos também junto, passamos juntos pelos problemas. Pedir ajuda, a inspiração de Deus, do Espírito, para que possamos tomar uma decisão, ter uma solução, encontrar alguma situação perto de nós para poder aliviar o nosso peso, o peso da nossa alma, do nosso coração, ou agir para dar solução, dar cabo a uma situação. E para isso, precisamos estar equilibrados, estar em paz. Ou seja, alcançar uma vibração mental que facilite essa conexão com esse Espírito protetor e facilite a conexão com nós mesmos, com o nosso íntimo, com a nossa força. E isso é necessário e é justo. E aí vemos cada vez mais a providência divina nos auxiliar e está sempre presente junto de nós. Mas continuemos ao nosso caminho. E nesse nosso caminho, nós poderemos suar bastante no trabalho, um trabalho honesto, digno, de crescimento, de amadurecimento. Ou podemos também suar no trabalho, mas suar com choro, pela justiça que virá, para podermos alcançar e nos remetermos ao caminho mais correto, mais adequado ao nosso crescimento, dentro das leis de Deus. Sempre temos situações e escolhas, mas sempre temos também a oportunidade de um novo recomeço, de um novo caminho, de uma nova tomada de decisão. Mas não podemos pensar que os infortúnios que nós estamos vivendo nessa existência agora, está tudo debitado lá atrás. Eu estou passando por isso que lá atrás, na outra vida eu fiz isso. Eu fiz isso aqui e já estou jogando para lá, para outra vida. Alto lá, né? Vamos ter um senso também. Algumas das situações são nessa própria encarnação que nós geramos e criamos. Situações não de lá, mas de agora. Estamos aprontando em alguma situação, em algum contexto. Alto lá. Temos que rever, temos que analisar. Eu estou passando por isso, é porque eu fiz aquilo lá atrás, então estou passando por isso, por isso eu estou assim. Não, está assim. É porque não está pensando, refletindo sobre os passos, sobre as situações que toma no dia a dia na vida, alguma questão que ficou não tão bem resolvida e que está se refletindo até hoje no coração, no pensamento de cada um de nós e repercutindo de maneira diferente aquela que nós havíamos lá tomado, planejado como um processo, um caminho que iria nos auxiliar para o nosso melhoramento e adiantamento. Então, temos que também ter essa condição, essa consciência que muitas das situações da nossa existência atual, ela é produzida, o momento dela causal é agora, nessa própria encarnação. E que podemos, a partir do esclarecimento da reflexão, tomar novas medidas para contornar essa situação. E para isso, vou contar um outro conto bastante interessante também, que vai nos acompanhar nesse entendimento aí. Um mestre sábio, certa vez, junto aos seus discípulos, perguntou a eles: por que as pessoas, quando estão aborrecidas, gritam? Aí eles pensaram. Aí um respondeu: eles gritam porque estão sem calma. Aí eles gritam, estão aborrecidos, aí gritam, estão sem calma. Eu sábio pensou: então quer dizer que a pessoa grita mesmo estando a outra pessoa, a qual ele está conversando, do lado dele. Ele precisa gritar para que aquela pessoa escute o que ele está falando. É isso. O sábio indagou essas questões. Aí ele explicou aos discípulos, porque não souberam. Responderam tal coisa, responderam outras coisas, mas não conseguiram responder porque as pessoas gritam quando estão aborrecidas, mesmo a outra pessoa estando do seu lado. Ele falou: eles gritam porque eles estão afastados, estão distanciados pelo coração. E cada vez que a gente se distancia do coração, nós gritamos. As distâncias vão ficando cada vez mais longas, independente do espaço físico. Mas os corações estão se distanciando. Observem vocês, falando ele com o discípulo. Quando as pessoas estão se namorando, elas falam baixinho, sussurram. E às vezes até pelo olhar, já dizem tantas coisas. Observamos que os corações estão perto, estão unidos. Existe um sentimento, uma harmonia ali, naquele momento.
Assim temos que observar nas situações e circunstâncias da nossa vida e nossas disposições e decisões que discordando ou num embate ou em algo que não dizemos, né, coisas que possam machucar o outro. Não alteramos a voz gritando para que o outro escute, porque a pessoa não está surda, está do lado. Não gritemos para isso, porque à medida que formos gritando, vamos distanciando mais os corações e depois o caminho para retornar ficará mais complicado, mais difícil, necessitará de maior esforço. É para isso que é importante, nesses momentos, observarmos. E quantos de nós, às vezes em situações do nosso dia a dia, na nossa vida, por um aspecto, por um impulso, por uma situação, sem percebermos, nós não queríamos, mas sem perceber, nós já estamos gritando, já estamos revoltados, já estamos suando, já agitado. E depois a gente cai, caramba, não podia ter ficado nesse estado, a gente fica arrependido, a gente fica envergonhado da gente mesmo, né? Para que eu falei aquilo? Por que eu fiquei tão, assim, enervado naquela situação? Por que eu agi com tamanha raiva? Não era para ser isso, não tinha que ser dessa forma. São essas situações, essas pequenas miudezas que vão construindo nessa nossa passagem algumas situações que nos causam desgaste, nos causam, às vezes, sofrimento ou distanciamento daquelas pessoas que nós temos afinidade, que nós amamos, ou aquelas pessoas que estão junto conosco como um recurso de tratamento, de desenvolvimento daquilo que nós precisamos desenvolver. E nesse aspecto, nós temos que observar bem isso, com essa lógica, com esse entendimento. E assim nós terminamos essa parte, esse entendimento, falando sobre a escolha das provas, e analisando que todos nós, antes de encarnarmos, nós escolhemos muitas provas, as principais, do seu gênero. Mas nós podemos hoje, estando encarnado, continuar essa escolha através de decisões mais assertivas, para que possamos caminhar com segurança e entendimento. E nada melhor do que refletir, porque refletir faz a gente observar melhor as coisas e utilizar a nossa memória. Porque na nossa existência acontecem tantas coisas ruins, né? E normalmente as coisas ruins a gente lembra detalhe por detalhe, tintim por tintim. As coisas boas não tanto, a gente lembra assim de uma data, de alguma coisa assim, mas bem esvoaçado. Mas as coisas ruins, tintim por tintim. Procuramos analisar essas situações que ocorreram, como elas ocorreram, e utilizar nossa capacidade de observação e reflexão para fazer diferente, para ter uma atitude diferente, um comportamento diferente nas nossas decisões. E nesse processo nós estaremos o quê? Trabalhando nós mesmos, utilizando os recursos e ferramentas que nós temos, através da nossa inteligência, da nossa vontade e do nosso pensamento. Uma boa noite a todos e que possamos continuar estudando nas obras doutrinárias, nas obras base da doutrina, questões e perguntas que Kardec fez tão elucidativas, tão interessantes, que precisamos debruçar e avançar, aprofundar esse entendimento, para assim a gente ampliar a nossa capacidade de compreensão e assim poderemos tratar de outros assuntos, qualquer assunto da nossa vida, tendo como regra, como medida, esse entendimento intelectual e moral de valorizar cada vez mais em nós. Que assim seja. Bom, como nada é por acaso, a Ângela vai falar sobre pedir e obtereis. É depois de uma temporada sem vocês me verem aqui, né, Valéria? Desde o ano passado, mas por isso que eu tinha que falar sobre pedir e obtereis. Porque eu pedi muito, hein, gente? Eu pedia, meu Deus, eu tenho que melhorar, eu tenho que voltar para as minhas atividades, eu tenho que voltar para o centro, eu tenho que voltar para... Ainda não voltei para quarta-feira, que é uma reunião que eu gosto muito. Mas é o tipo da reunião que você tem que estar fisicamente muito bem, para poder fazer o efeito que ela deve fazer nesses encontros, né? Não estou falando da parte espiritual, tem que estar fisicamente bem, para você poder fazer aquela doação. Mas eu pedi muita saúde, que eu possa melhorar e tudo mais. Aí eu falei, vou levar esse tema. Quando Valéria, semana passada, né, me pediu, Ângela, vê se você retorna. Aí, porque a Cristina está com probleminha de saúde também, não podia vir. Eu falei, então é pedir e obtereis. Porque pedir, a gente sabe. E obter, será que a gente consegue tudo que a gente pede? Então, nós fomos buscar no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem muitas respostas, né, para as nossas dúvidas, no capítulo 27º, sobre a prece.
A gente precisa muito da prece na nossa vida, principalmente nos dias de hoje. Nós estamos vivendo momentos bastante conturbados no nosso planeta. Não vamos dizer no nosso Brasil, no nosso planeta. Em todos os noticiários nós vemos notícias daqui e dali que estão assim alarmando, né, os seres humanos. Então, se a gente tiver momentos de interiorização através da prece, cada um de nós, vai poder ser ponto de apoio da espiritualidade em favor da paz do mundo. Agora, se nós também ficarmos desarvorados, ansiosos, preocupados, nós não vamos ser pontos de apoio em momento algum. Então, é muito importante essa interiorização, importantíssimo no momento atual. E nós fomos buscar no Evangelho, mas está bem, eu preciso pedir mais ajuda, eu preciso buscar mais ajuda. Mas em que condições essa ajuda eu devo pedir? Então, está lá no Evangelho dizendo, procure, né? Primeiro, recolhimento. Mas eu não tenho tempo de ficar recolhida, eu não vou para um convento, eu não vou para um centro, eu não vou para um templo, eu não tenho condições. Não importa. Isso é em qualquer lugar. Esse recolhimento é apenas um minutinho que você faz aquela interiorização, você pede com fé e com confiança aquela ajuda que você está precisando naquele momento, pedindo sempre a Deus o quê? Perdão pela nossa pequenez, pelas nossas faltas. Ele sabe das nossas limitações. Então, também, além do recolhimento, procurando sempre pedir perdão a Deus, né? Da gente ainda não ter condições, mas que estamos procurando ser melhores e buscarmos sempre a humildade. Deus sabe dos nossos problemas, Ele sabe das nossas dificuldades, né? Então, temos certeza que Ele não vai deixar de nos assistir se estivermos pedindo com o coração. E está aqui, né, no início logo desse capítulo, a parábola. Está em Mateus, está em Marcos e está em Lucas. Eu vou só ler uma, que é a do Mateus. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Querem aparecer, né? Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Já foram vistos. O que eles queriam, eles já conseguiram, né? Aquele lá está pedindo ajuda a Deus, aquele lá está orando. Então, já receberam a sua paga, né? Mas tu, quando orares, entra em teu aposento e fecha a porta. Ora teu pai em secreto. E teu pai, que vê o que passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito, como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que para vós é necessário. Primeiro, muito antes que lhes peçais. Então, Deus sabe das nossas necessidades. Então, é importantíssimo que busquemos esse recolhimento, que Ele saiba que estamos buscando com humildade a sua ajuda e pedindo sempre perdão, né, pelas nossas faltas, né? Então, primeiro, nós não podemos concluir que tudo que a gente pedir, a gente vai receber. Temos que ter, sim, coragem, paciência, resignação, porque esses são os meios de nos livrarmos das nossas dificuldades.
Um homem estava perdido no deserto. E ele morria de sede, estava ansioso. E por mais que ele olhasse, ele não via chance de achar água. Então, o que ele faz? Meu Deus, eu preciso conseguir água. Me ajuda. Me encaminhe para que eu consiga tomar um pouco de água. E toma um caminho e segue em frente, e mais à frente ele encontra água. Se esse homem tem fé em Deus, se ele acredita na assistência de Deus, o que ele faz? Meu Deus, obrigada. Você me encaminhou para o lugar certo e eu achei a água. Mas se ele não tem nenhuma convicção, se ele não acredita nisso, o que ele fala? Que ideia boa que eu tive. Ao invés de seguir aquele caminho, eu segui esse. Que beleza, como eu fui inteligente. Olha a diferença. Dá para notar, né? Então, a gente sempre tem que ter submissão à vontade de Deus. Nós não fomos colocados aqui na terra assim, jogados. Se vira. Não. Deus tem um propósito para cada um de nós. Nós não fomos nascer, né, aonde estamos, conforme o nosso irmão acabou de relatar, parece até que a gente combina, né? A gente não é colocado aqui por acaso, não. Deus tem um propósito para cada um de nós. E é importante que a gente observe isso, que a gente seja agradecido a isso. Nós estamos na família certa, no lugar certo, com as pessoas certas que nos cercam. Nós não podemos achar que estamos abandonados. Nós somos filhos amados de Deus. Ele só quer o nosso bem. Ele só quer o nosso crescimento. Nos criou simples e ignorante, mas com um propósito de crescimento, com um propósito de buscarmos a perfeição. E essa perfeição depende de nós. Ninguém começa uma caminhada com o passo alheio. Tem que ser com as próprias pernas, buscando o caminho certo. Olha só, nós sabemos que estamos num lugar onde impera a atmosfera. Sabemos, né, que a nossa prece é ouvida. Mas como isso aí se processa? Né? Porque nós sabemos que as preces são ouvidas a milhares e milhares de distância, de quilômetros, muito, muito, muito. Então, meus queridos, todos nós estamos aqui na Terra, nesse espaço maravilhoso, aqui com o oxigênio, com a nossa atmosfera. Mas e lá fora? Como é que os nossos pensamentos atingem as culminâncias espirituais? Então, nós temos que pensar no fluido cósmico universal. Ele leva o nosso pensamento aonde quer que estejamos dirigindo. Pode estar reencarnado em outro planeta, aquela nossa pessoa querida, que esse fluido vai levar até ele e ele vai receber a transmissão do nosso pensamento, que será feita através desse fluido cósmico universal. Todos nós estamos mergulhados nesse fluido e que preenche todos os espaços. Assim como na Terra, né, nós estamos envolvidos pela atmosfera, em outros lugares temos esse fluido. Esse fluido é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com uma grande diferença, pois o pensamento se amplia ao infinito. Então, se nós estamos pensando que não devemos agora, esse pensamento vai.
Então vamos procurar pensar coisas boas, coisas salutares, coisas edificantes, em nosso favor e em favor dos nossos semelhantes. Hoje nós estamos, volto a falar, vivendo momentos complicados. Então, se a gente pensar coisas boas, as coisas vão fluir, as coisas vão ser encaminhadas, serão levadas por esses fluidos às culminâncias que nós nem podemos aquilatar essa distância, né? Então, quando dirigimos o pensamento a alguém, esteja encarnado ou desencarnado, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som, né? É assim que a prece é ouvida pelos espíritos, meus amigos. Onde quer que eles se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações e que as relações se estabelecem a distâncias entre os próprios encarnados. Às vezes vocês pensam em alguém e, de repente, vocês esbarram com essa pessoa. Essa pessoa poderia estar pensando em você e você nem se deu conta. E, de repente, vocês caminham na mesma direção. Poxa, eu estava pensando em você. Meu Deus do céu, que coisa boa ter te encontrado. Então, as coisas vão acontecendo e a gente acha, às vezes, até que é por acaso. Não, é o pensamento atuando, né? Pela prece, nós atraímos sempre os bons espíritos. Tenhamos certeza disso, né? Recebemos boas inspirações e nos vencemos saindo das dificuldades e voltando ao caminho reto, quando nos tenhamos afastado dele, né? Somos os autores das nossas próprias aflições. E é necessário entendermos isto para, quando necessário, pedirmos a ajuda, né? Isso aí é importantíssimo. Nós mesmos criamos aquele clima de aflição em volta de nós e não sabemos por quê. Gente, nós somos espíritos ainda muito inferiores. Então, a gente tem sempre que buscar ajuda nesses nossos amigos espirituais que nos cercam. Precisamos sempre ser humildes com as nossas falhas, com as nossas fraquezas, buscarmos em nós a humildade e procurarmos sermos caridosos, irmos em busca daqueles que nos cercam, né? Que às vezes estão precisando, estão gritando dentro da sua solidão e a gente não escuta porque estamos fechados em nós, né? Precisamos sempre pedir com fervor para obtermos a ajuda. Devotamento e fé é muito necessário para que os nossos pedidos sejam ouvidos. Mas, gente, o que é a fé? A gente fala tanto em fé, né? Mas o que é a fé? A fé, meus amigos, é essa força íntima, essa vontade que vem dentro de nós, essa vontade contagiosa, que a gente tem condições de passar para as pessoas que nos cercam. Nós precisamos ter essa fé. Mas, meu Deus, como é que eu vou fazer para adquirir essa fé? Através do exercício. Não pensa que ninguém consegue fé de graça, não. Tem que exercitar a fé. A fé tem que ser uma constante. Nós precisamos ter a certeza. E essa vontade contagiosa vai envolver as pessoas que nos cercam. É importante a gente ter esta fé raciocinada, que nos ensinou Kardec, né? Fé raciocinada só é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Não adianta a gente querer ter uma fé cega. Ah, eu acredito. Não. Vamos raciocinar, vamos buscar em nós as respostas. Elas estão em nós. Mas a gente precisa se interiorizar. A gente precisa buscar lá no fundo de nós mesmos estas respostas, né?
Aí vamos ter a certeza do poder da fé, cultivando bons... Como é que a gente vai ter, né, essa certeza? Cultivando bons pensamentos, não importa o lugar, o momento, a posição, toda é hora para termos bons pensamentos. Não é verdade? Todo momento é bom para a gente ter bons pensamentos. É tão gratificante quando a gente tem bons pensamentos e é tão horrível quando a gente é envolvido com vibrações negativas, com pensamentos negativos, porque hoje estamos envolvidos nesse turbilhão de pensamentos ruins, gente. Então é importante que a gente se mantenha em fé, se mantenha vigilante, se mantenha vigilante realmente com os bons pensamentos. Aí vocês poderão dizer, mas e a prece em conjunto? Tem valor? Muito. Quando todos estão focados no mesmo objetivo. Se vocês estão, né? A Valéria daqui a pouco vai fazer a prece. E em seguida nós vamos ter o passe. Mas se você fica assim, será que eu apaguei o fogo? Meu Deus, amanhã no escritório eu vou ter 1000 problemas para resolver. Ah, minha lanchonete, eu tenho que comprar equipamentos, eu tenho que comprar materiais para produzir mais pizzas. E aí a gente está realmente com uma prece firme? Não. Quando ela estiver fazendo a prece, é importante que todos nós nos foquemos nesse objetivo, para que ela realmente ultrapasse as culminâncias do nosso telhado, que é baixo. E isso pode toda a vida. Aí nós vamos emitir pensamentos para aqueles nossos queridos que estão desencarnados, para aqueles nossos queridos que estão em casa, mas dirigidos por ela. É importante que todos nós estejamos focados juntos, né? E as preces inteligíveis, né? É necessário que se entenda o significado das palavras. Até há pouco tempo, as preces na Igreja Católica eram feitas em latim, as missas, não sei, nunca fui católica, mas a gente tem informações, né? Eram ditadas em latim. Imagine que confusão para quem não entendesse o que estava falando. Aonde iria essa prece? Era realmente, não ia passar muito além. Então, cada um ia fazer a sua individualmente. Então, é necessário entender o significado do que se pede, do que se fala, do que se está tentando entrar em sintonia para que ela possa surtir efeito, né? É o caso de orar numa língua estrangeira, né? Então, a prece realmente fica sem proveito. O valor da prece está ligado diretamente ao pensamento que a informa. Se não se entende o que se fala, nada vai surtir efeito. Não toca o coração. É necessário que cada palavra seja revestida de quê? Sentimento. Sentimento é a grande alavanca para nós conseguirmos a fé. E todos nós temos a semente do sentimento em nós. Deus nos criou para absorvermos isso. Ele nos criou simples e ignorante, mas com um potencial imenso de crescimento, né? Deus lê o íntimo dos nossos corações. Sabe dos nossos mais secretos pensamentos e sinceridade. E julga sempre pelos nossos sentimentos. Importantíssimo nós buscarmos, né, essa força interior que nós temos. Agora nós estamos nos avizinhando aqui, né, dos dias dos que já partiram, dos mortos, dias de finados. Tem gente que acha que é bobagem orar por aqueles que já foram. Eles já estão no seio do Senhor. Eles já foram recebidos na espiritualidade pelos seus anjos de guarda. Tudo bem, mas um detalhe. Eles recebem sim.
Nós precisamos, sim, lembrar daqueles que nos antecederam, pedindo a Deus que os envolva, que os ampare, que os sustente. E se eles tiverem condições de nos auxiliar, que eles venham nos auxiliar. Então, vamos, sim. Cemitério, aquele... Não, espírita não tem isso. Mas de casa, lembre daqueles que já partiram com carinho, porque eles vão se sentir amados, eles vão se sentir queridos e vão gostar com certeza, né, da lembrança. Então, esteja encarnado ou desencarnado, todos os espíritos se beneficiam com os fluidos que os envolvem, diminuindo ou acalmando as suas dores. E o modo de orar, né? Durante o dia, aonde quer que estejamos, procurando sempre envolver aquelas pessoas, né, que estão vinculadas a nós, estejam encarnados ou desencarnados, mas na hora que nós levantarmos, agradecermos o retorno à matéria, agradecermos a Deus a estarmos encarnados. É uma bênção, gente, enquanto a gente está na escola. É muito bom estarmos aqui para aprendermos. A gente tem que pensar nisso, é uma oportunidade magnífica de crescimento. Aí, durante os dias, nós ficamos na nossa luta do cotidiano e à noite. Vamos deitar e apagar, não quero ver nada, ver televisão até apagar e... Não, vamos agradecer o dia de aprendizado. Como foi bom as oportunidades que eu tive no dia de hoje. Como foi gratificante o aprendizado. Então, nós vamos sentir as venturas da prece. Nós vamos nos sentir fortalecidos para ter uma noite de refazimento, amparada. Então, vamos nos libertar. Vamos sair das amarras da matéria e vamos galgar os planos espirituais com a certeza que estamos em harmonia, estamos sustentados, estamos amparados, não estamos aqui largados, estamos aqui para crescer em espiritualidade. Agora, eu estou correndo um pouquinho porque eu trouxe um caso. Eu gosto do caso, né? E esse caso diz o seguinte: permaneça vivo enquanto você viver. Já observaram quantas pessoas estão caminhando como se já estivessem mortas? Vocês já observaram o olhar das pessoas? E um homem, né, perguntou: quando é que começa a vida? Um sábio, né, querendo saber quando que começa a vida. Aí um virou e falou assim: eu sou católico. Eu acredito que a vida começa no momento da concepção. Aí o presbiteriano falou: não, a vida começa só no nascimento. E todos se voltaram para um senhorzinho que estava lá, né, alisando a sua barbicha e tal. Falou: não, vocês estão enganados. A vida começa quando as crianças vão embora e o cachorro morre. Aí outros falaram assim: não, a vida começa aos 40. E cada um deu o seu pitaco, né? Cada um deu a sua opinião. Até que um falou, né, que o importante na vida não é quando ela começa, é quando a gente se aposenta. Que a gente está pertinho de morrer. Aí a vida está começando, porque não tem mais jeito. Você já trabalhou, já suou, já correu atrás. Então, quando você se aposenta, você sente que está
está mais para lá do que para cá. E aí, nós vemos, né? Às vezes a gente vai ao shopping e vê crianças na escada rolante, tentando subir na escada que desce, e outros tentando descer na escada que sobe, suando horrores, naquela luta ali desenfreada, né, contra a escada rolante. E nós vivemos nas nossas vidas, às vezes, como se estivéssemos em escadas rolantes, brigando com a nossa posição, com a nossa situação, com a nossa alimentação, com o nosso trabalho, com tudo que nos cerca, nós vivemos brigando. Se você está em dúvida sobre se está ou não andando do jeito que tem que andar, pergunte a você mesmo: será que não estou insistindo em descer uma escada ao invés de subir? Uma escada que sobe, né? Ou o contrário, conforme as circunstâncias, será que não estou insistindo em subir uma escada que desce? Em qualquer caso, o que interessa é descobrir se você está ou não empregando corretamente a sua energia e, principalmente, se está empregando para andar na direção que deseja andar. Em outras palavras, você está sabendo usar corretamente a escada? Ou será a escada que está encarregada de decidir? Não se esqueça de que, na hipótese de você achar que está sendo muito esperto, ao se livrar de responsabilidades de decidir a sua vida, você não está sendo esperto, não, né? É importantíssimo, né, que você saiba decidir o seu posicionamento aqui na vida. Volto a falar, somos espíritos eternos criados simples e ignorantes para buscarmos a perfeição. Você veio a este mundo repleto de valores. Volto a falar o que o Washington comentou, né? Um propósito Deus tem para cada um de nós. Ele tem um objetivo para nós. Um sonho. Estes são os ingredientes de permanecer vivo. Você é uma pessoa de valor, existe uma razão para a sua vida, alimente este propósito todos os dias. Isso irá mantê-lo vivo enquanto você viver. É ou não é uma oportunidade abençoada essa nossa estadia terrena? Que Deus nos abençoe e até uma próxima oportunidade.